Porque ela não Mas você tinha. concorda que existe prêmio de consolação? Lógico, isso é mau caratismo. São mulheres mau caráter. São várias, assim. Elas fazem do homem um ídolo. Elas não estão nem aí pro homem. Inclusive, Elas querem um boneco pra desfilar do lado, pra dizer que tem um cara do lado delas. São mau caráter. E ela tava dizendo que ela pediu um homem pra Deus e Deus mandou um homem totalmente diferente do que ela pedia. Eu vi, eu Você fiquei viu? revoltada. Pois é. Revoltada. Esse eu fiquei, vídeo que aí- vergonha, que humilhação, que Falou que desrespeito. pediu que ela gostava de homão e os caras fortão, Que desrespeito. alto. E ela pegou e Deus me mandou isso. Você Quer acredita? dizer, Como é que eu eu vou levar mal um cara que ela não respeita? Cara, E como é que o cara vai casar com uma mulher dessa? que bizarro isso pra mim. É uma falta de respeito tão grande. O objetivo aqui é falar um pouco sobre o universo do desenvolvimento masculino, fazendo com que você se torne um cara excelente todos os dias. Eu acho que assim, o que a gente concorda, tanto os cristãos, ou a galera como um todo que acompanha aqui o canal, o pessoal da Red Pill, é que é o seguinte: o grande temor do homem é aquela história de você comprar gato por lebre. Sim, a menina diz que é uma boazinha, que é uma princesinha e é uma demônia. Então o homem, ele tem vontade assim de olhar pra mulher e saber o passado dela. O que ela fazia, como ela se vestia, com quem ela namorava. E é importante ele se ela saber não o passado namorava, dela. mas participava da roleta russa de piroca, e aí? Isso, é muito importante ele saber o passado dela. Vamos lá. Mas tem hora pra saber. Tem hora. Eu ensino isso pros dois, homens e mulheres. Tá. Tem hora. Você não pode sentar numa mesa que você acabou de começar a conversar com a pessoa e abrir sua vida. Quem fizer isso com você é maluco, maluca. Corre. Maluco, desequilibrado. Porque não é coerente você sentar numa mesa com uma pessoa Aham. que você acabou de conhecer e abrir sua vida inteira. Isso é bizarro. Uma pessoa normal, ela vai ficando amigo. E a amizade vai fazendo o quê? Você vai começando a contar a sua vida. Sim. Vai contando suas experiências. Ok? E o homem precisa sim saber as experiências daquela mulher. E a mulher as experiências dele, pra saber se ele vai aguentar. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que o cara começa a conversar com a menina, vai ficando amigo, vai descobrindo os defeitos. E de repente a menina vira pra ele e fala assim: ah, sabia que quando eu era do mundo, quando eu era perdida, eu era uma pessoa que eu namorei mulher e namorei homem também. Namorei homem e mulher. Por que essa informação é importante? Pra não acontecer, como aconteceu uma vez numa mesa, num casal, tava passando um filme e o casal virou pra mim. O casal tava me levando pra jantar depois do culto de uma igreja. E eles eram recém-casados, tinham 2 anos de casado. Ele virou e falou: poxa, pastora, isso que você pregou hoje sobre santidade sexual impactou minha vida, porque quando eu era do mundo, pastor, até com homem eu fiz. A mulher: o quê? Isso você nunca me contou. 2 anos de casado, ela nunca tinha contado pra ele. Ele nunca tinha contado pra ela. Ela nunca tinha sabido que o marido tinha tido relação também com homem. A sensação daquela mulher de traída foi uma coisa visível no olhar dela. Ela falou: em casa a gente conversa. Quer dizer, imagina quanto aquilo vai minar a admiração. Não o fato em si dele ter tido com o homem. Porque se ele foi mudado, ok. Se as vontades dele mudaram, ok. Mas o fato dele não ter confiado nela o suficiente para contar o passado podre dele antes dele casar. Seja o passado promíscuo com homem, com mulher, com quem foi. Entendeu? A questão é, o homem precisa saber o passado da mulher, a mulher precisa saber o passado do homem. Você precisa saber o nível da podridão. Eu conheço a história de um casal que eles estavam pra casar, mas eles estavam sem beijar na boca. Então começou a aparecer tudo. Porque quando você namora sem beijo, vem tudo pra fora. Você tem que conversar, então você começa a contar os podres. Faltando assim, pouco tempo, 8 meses, ele contou pra ela que ele tinha sido traficante de mulheres, de prostitutas, e que ele testava cada prostituta. Ele testava as prostitutas? Sim. E ele contou pra ela. Essa profissão dele aí é meio diferente do tradicional. Ele contou pra menina, ele teve coragem de contar, porque eles estavam namorando sem beijo. Ele não estava com aquele apego do corpo. Então ele teve coragem. Eles tiveram várias brigas. Teve um momento que ela chegou pra ele e falou assim: eu tive atração por outro homem. Hoje eu olhei pra um homem na rua, achei atraente. Não tenho certeza se eu devo casar com você. Nossa, o pau quebrou, eles brigaram. Foi um horror. Mas nisso eles resolveram dar um tempo de 40 dias. E ficaram sem namorar 40 dias, sem se ver, mesmo namoro santo. Naqueles 40 dias, eles tiveram convicção de que eles se gostavam, de que eles aceitavam o passado um do outro, de que eles aceitavam os defeitos um do outro. Então ali se foi 2 anos de namoro santo, sem beijar, para eles se conhecerem, se vendo todo dia.
Quando eles reuniram novamente para prosseguir para o casamento, eles se reuniram tendo entendimento de que eles estavam cientes dos defeitos. Agora, é fácil? Não é, o povo não tem nem orientação, Júnior. Então, o cara, ele só não quer assumir uma mulher que, tipo... A mulher, ela tem esse tipo de comportamento, a mulher tem esse tipo de vício, a mulher tem esse tipo de passado, e ele não sabe de nada. Ele não pode ser inocente, entendeu? Então, o que a gente fala aqui pro cara é exatamente o que você falou. Ó, acorda, entendeu? Não subestime. Não subestime, não se iluda, pensando que são só porque é uma pessoa que você está conhecendo na igreja, que ela é totalmente diferente. O quê? Na igreja o que tem de mulher demônia? E homem também. Gente, a igreja, entre aspas, é um hospital. Vai o quê pro hospital? Gente curada ou gente doente? Que mais aglomeração de gente doente. É. E muitas pessoas que dão entrada no hospital não saem curadas, não querem ser curadas. Muitas pessoas têm doenças que elas mesmas criaram psicossomáticas e elas se apegam porque elas colocam o valor delas. Então, o problema é o seguinte, quando o homem começa a colocar os critérios deles, as exigências que os homens têm, as pessoas acham que isso é preconceito, que é machismo. Não, mas olha só, não é machismo. Eu tenho um querido amigo que foi uma pessoa que eu aconselhei. Hoje ele é super bem casado. E ele falou pra mim assim, pastora, na época que ele se aconselhou comigo, ele disse assim, pastora, eu não quero uma mulher que seja independente, que trabalhe fora. Eu quero uma mulher dona de casa, que cozinhe pra mim, que passe a minha roupinha, que cuide das crianças. Tô errado. Falei, de jeito nenhum. Você é casado ou solteiro? Ele falou, solteiro. Falei, você tem direito de escolher quem você quiser casar. O único parente que a gente escolhe. Você escolheu a mãe que você ia nascer? Não. Você escolheu o pai que você ia ter? Não. Você escolheu os irmãos? Não. Você escolheu tua avó, teu avô? Não. Você não pode escolher nenhum dos seus parentes. O único parente que você pode escolher é com quem você vai casar. É o único que Deus te deu direito de escolha. Aí as pessoas criticam, porque elas estão com raiva de você ainda poder escolher. Elas criticam porque elas estão com raiva. Cara, qual é o problema do cara querer escolher uma menina que não trabalha fora, que é uma super tradicional dona de casa, super mulherzinha que põe um pratinho de comida, que vive pra ele. Seja feliz. Tá feliz assim? Honre essa mulher o tanto que ela merece ser honrada. Seja o marido que essa mulher merece ter. Seja um cara que dê a essa mulher a honra de dizer que vale a pena ser o que ela é. Agora, também a mulher que fala, eu quero um homem que pague tudo pra mim, que eu não quero fazer nada. Às vezes é essa mulher que casou com esse cara. Eu só quero cuidar do meu maridinho, fazer comidinha, botar no pratinho pra ele. Tem gente que vai criticar ela, dizer que a vida é boa. Esposa troféu. Vão dizer que é esposa troféu. Mas eu acho um termo muito pejorativo, esposa troféu. Porque eu acho porque eu acho assim, parece que a esposa troféu, ela é vagabunda. Cara, você já cuidou de uma casa sozinho? É difícil, né? Não é bem assim. Eu acho que as pessoas estão muito enganadas. Ah, mas ela tem empregados. Não interessa, dá trabalho. A mulher de Provérbios, ela não é uma mulher que faz tudo sozinha. Ela dá ordem bem cedo, diz a Bíblia, aos seus empregados. É bíblico. Qual é o preconceito? Sabe qual é o preconceito? É a inveja. É a raiva de não ter e o outro ter. É o problema de por que ela tem e eu não tenho. Cara, seja feliz com a felicidade dos outros. Eu digo para todos os solteiros, escolhe o que tu quer, mira no que tu quer e prossegue. Prossegue o que você quer. Entendeu? Prossegue. Eu sou obrigada a casar, Júnior? Eu não sou obrigada a casar. Eu não sou obrigada. Ai, Sarastiva, você é muito exigente. Chame do que você quiser. É o meu direito de escolha. Eu não sou obrigada a casar. Aí tem gente que vai fazer qual comentário? Ah, assim não vai casar nunca. Isso. Beijo. Vai com Deus. Pense o que você quiser. Estou feliz agora aqui no período de antes. Isso serve para todo mundo. É o mesmo padrão que eu vivo. Mas você precisa se aceitar no seu gosto. Sabe como é que é? Aceita o seu gosto. Ai, quero casar com um homem empresário e não quero trabalhar. Aceita seu gosto. Para de se julgar. A pessoa mesmo se julga. Ai, quero casar com uma mulher que não trabalha. Mas ele mesmo se julga. Ele mesmo se julga machista. Cara, você aceita. Não, eu não. Eu quero casar com uma mulher que trabalha igual a mim. A gente junto constrói. Legal, você aceita? E não se engane. Porque se você começar namorando, beijando na boca, a pessoa não te conta a verdade do coração dela. E aí a mulher esconde que ela queria ser uma coisa que ela não é. Esse é o problema.
Muitas mulheres são safadas. Elas Esse- gostam de alimentar, elas são defraudadoras profissionais. Eu tenho uma opinião sobre isso. O que a gente Sim, chama isso é de... pecado. chama de married down. Seria o casamento, né? Seria... Vamos supor o seguinte. Essa mulher aí, vou supor, tá? Tá. Essa mulher aí que mandou o arroba, né? Não mandou nem o nome. Aham. Ela tem um nível de homem, um tipo de homem que ela gosta. Uhum. Então são os caras diferentes desse camarada aí. Só que o único cara que tá chamando ela pra sair recentemente é esse cara. Os caras Isso. do tipo que ela gosta meio que se Certo. pararam. Aí a sumiram. pergunta que eu faço pra ela é: por que raios você está tendo contato com um cara que você não tem interesse? Então. Você é uma defraudadora. Então, Você aí tá em pecado. ela tá conversando com esse, entre aspas, esse cara tá chamando ela pra sair porque alguma abertura ela deu. Só que por que ela não aceitou? Porque ela não tem interesse. Só que é o seguinte, Só que se ela continuar conversando com ele, mesmo depois de ter percebido que ela não tem interesse, ela está em pecado. Pecado. Defraudação é pecado. Tá na Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, então, verso 6. isso daí é o que a gente chama de esse casamento pra baixo, né, o married down, seria também o famoso prêmio de consolação, que eu acredito que muita mulher faz dos homens prêmio de consolação. Como o Mau tipo caráter. Isso o chama tipo de mau homem que eu não caráter. gosto, esse é o tipo de homem que eu não gosto, mas ele me trata bem, mas Mau ele caráter. parece ser fiel, mas parece ser trabalhador. Isso é mau e não sei o caráter. quê. Ah, eu não Isso é gosto mau dele caráter. tanto assim não, mas fazer o quê, né, gente? Vou dar uma chance aqui. Mau E caráter. aí ele me trata de um jeito diferente dos outros, ele não vai me dar problema. E aí o que ela faz? Fica com esse cara porque os outros caras que ela realmente deseja não estão dando bola O pra ela mais. casamento dela vai dar errado. No futuro isso vai acabar em divórcio. Ela é mau caráter. Porque ela tá mentindo. Mas você concorda que existe prêmio de consolação? Lógico, isso é mau caratismo. São mulheres mau caráter. São várias, assim. Elas fazem do homem um ídolo. Elas não estão nem aí pro homem. Inclusive, Elas tem querem uma- um boneco pra desfilar do lado e pra dizer que tem um cara do lado delas. São mau caráter. Tem que tratar o caráter. Sabe de uma coisa? Vou te contar uma história. Agora, há uns anos atrás, há uns 4 anos atrás, a gente fazia essas lives, né? Antes de ter o podcast, a gente fazia lives entre uma galera, uns amigos nossos. E toda semana a gente fazia pelo menos 2 lives por semana. Uhum. E aí, um dos vídeos que a gente reagiu era de uma mulher pastora. E aí ela tava falando o quê? Que quando ela pediu um, tipo, era um vídeo de uma mulher que casou, ela não era pastora, mas ela, tipo, tava numa celebração no casamento. Aham. E ela tava dizendo que ela pediu um homem pra Deus e Deus mandou um homem totalmente diferente do que ela pedia. Eu Você fiquei viu? revoltada. Pois é. Revoltada. Esse fiquei, vídeo que aí- vergonha, que humilhação, que Falou que pediu desrespeito. que ela gostava de homão e os caras Que fortão, desrespeito. alto. E ela pegou e Deus me mandou isso. Você Quer dizer, acredita? botou na conta de Deus a bizarrice dela. É. Quer dizer, imagina Deus da eternidade olhando pra isso, dizendo, não me põe nessa história não, que eu não tenho nada a ver com isso. Que absurdo. E a pessoa leiga que vê isso e acredita? E acha que Deus tem alguma coisa a ver com isso? Não, e todo mundo no Como se casamento Deus rindo. fosse sádico. Rindo da cara do cara. Como se Deus fosse mal. Desrespeitando o cara. Como é que um casamento desse vai prosperar sem o respeito mínimo? Sem ela honrar o cara? Ela expôs o cara ao ridículo. Virou meme na internet. Como que um casamento desse vai sobreviver? Que vergonha! É bizarro. Como é que a mulher vai amar um cara que ela não respeita? Cara, E como é que o cara vai casar com uma mulher dessa? que bizarro isso pra mim. É uma falta de respeito tão grande. É uma coisa tão feia isso. Se ela tá humilhando ele publicamente, imagina Humilhando. o que Essa ela é não a vai fazer em palavra. casa. É brigada. Não é? Essa é a palavra. E outra